Nós estamos trabalhando sobre conflitos da vida, agora nas mensagens do mês de julho, no período da noite. E hoje nós vamos lidar com um tema que é o tema da vergonha, que a gente também pode chamar, no mundo é conhecido popularmente como ansiedade social, e no meio cristão nós damos o nome bíblico de temor a homens ou temor a pessoas. E para a gente exemplificar um pouco essa questão, tem um livro muito interessante, o nome dele é Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. E o livro, ele narra a história de um homem chamado Eugênio, desde a sua infância até mais ou menos a meia-idade. E a vida desse homem é marcada justamente em busca de aceitação e o medo da rejeição. Ele vem de uma família pobre na história, mas ele sempre almejou ser aceito pelos ricos. Ele sempre almejou ser aceito socialmente. E os seus pais, buscando fazer o melhor que podiam, mesmo sendo pobres, conseguiram emprego num colégio particular, num internato, e foram trabalhar lá, os dois como faxineiros. E ele conseguiu uma bolsa e pôde estudar. E ao longo de toda a sua trajetória, ele busca ser aceito. Ele espera ser aceito e ele começa a fazer coisas que são até duvidosas. Coisas que vão contra a sua própria criação, coisas que vão contra as suas próprias convicções, porque ele almeja ser aceito. Ele olha as pessoas ao redor e ele sempre procura se colocar ao lado daqueles que são mais importantes, do diretor da escola, da menina mais bonita e popular, até que ele consegue ingressar para a faculdade de medicina. E porque com a boa educação que ele teve, ele consegue ingressar na faculdade de medicina e faz amizade com um rapaz chamado Alcibiades, que era filho de uma família muito rica. Ele tinha carros, ele tinha todo tipo de coisa que ele sonhava obter. E ele vai cavando, digamos assim, o seu lugar na sociedade. Algo que é muito assintoso na história e que me marcou na época que eu li, é uma passagem em que ele está andando com seu amigo Alcibiades. Porque depois que ele entra na faculdade de medicina, na verdade, o tempo todo ele esconde a sua origem pobre. Esconde como seus pais são pobres, são rústicos, não tiveram estudo. Acho que os pais eram até analfabetos. E ele, na faculdade de medicina, um dia está andando pela rua com seu amigo Alcibiades. E, no meio do caminho, o pai dele aparece, vestido com trajes surrados, bem simples, um homem pobre mesmo, mas de muito bom coração. E o pai vê o filho chegando com o amigo e o pai prontamente tira o chapéu para cumprimentá-los. O seu filho, temendo o que o amigo poderia pensar, finge que não conhece o pai e passa reto. E o pai fica parado, só olhando ele atravessar a rua, sem falar com ele. E o pai nunca tocou no assunto. Mesmo depois, quando se encontraram em casa, o pai nunca mencionou o que aconteceu. Esse jovem se forma em medicina e busca, por meio da medicina, se tornar alguém importante. Ele tem uma colega de medicina, o nome é Olivia, e eles acabam se envolvendo, mas ela era uma médica de origem pobre também. Conseguiu também estudar por o esforço dos pais, mas ela também ela não almeja grandes coisas como ele almeja. E mesmo ele se envolvendo com ela, mesmo de fato ele se apaixonando por ela, amando verdadeiramente aquela mulher, ele conhece a filha de um grande empresário. Uma mulher que ele nunca gostou realmente, mas ele se envolve com ela e chega a casar com ela, mesmo não gostando dela, porque por meio dela ele poderia ser aceito na sociedade. Poderia finalmente alcançar a posição que ele sempre almejou. Ele agora era médico, era casado com a filha de um grande empresário, estava bem colocado onde ele sempre quis ser colocado. E ele permanece nisso, mas ele é infeliz. Ele é infeliz. Mesmo ele conquistando tudo o que ele queria, ele permanece infeliz. E a virada na vida dele vai vir por causa de um momento trágico, quando ele recebe a notícia de que o amor da vida dele, Olivia, estava muito doente. Ele vai visitá-la no hospital e ela está morrendo. E ela confessa para ele que eles tiveram uma filha e que a filha agora não tinha quem poderia cuidar dela. A partir disso, a vida dele muda. A mulher morre, ele assume a filha e ele passa a mudar todo o procedimento dele. Passa a voltar a exercer as suas convicções. Passa a cuidar dos pobres, passa a amar pessoas e, finalmente, ele encontra a paz. Quando ele para de temer o que os outros vão pensar dele.
É uma história muito interessante, bem bonita de se ler, em muitos momentos muito triste, né, que nem a história com o pai dele, mas que nos dá um exemplo de como é viver uma vida em busca de aceitação, ou com medo da rejeição. Porque o temor de homens ele pode se definir da seguinte forma: o desejo desordenado e escravizador de se obter a aprovação ou de se evitar a desaprovação de alguém. A gente vê que o temor de homens ele pode caminhar por dois lados, tanto o negativo, de evitar ser rejeitado, quanto o positivo, de buscar ser aceito pelas pessoas. E muitas vezes, talvez isso seja algo que já atingiu todos nós, ou talvez a maioria de nós. E às vezes a gente não percebe como esse desejo desordenado opera em nosso coração. Mas se em algum momento você, por acaso, fez um comentário desdenhoso do seu cônjuge, porque na roda de conversa estava todo mundo falando mal do cônjuge, mesmo que não seja aquilo que você acredita, você vai na onda, isso é temor de homens. Se em algum momento você ficou com vergonha dos seus pais e pediu para ele estacionar antes, pediu para ele parar mais distante, ou quando seus amigos estão se aproximando, você corre logo para poder os seus pais eles não terem contato com seu pai ou sua mãe, isso é temor de homens. Se alguma vez você foi excessivamente duro com seu filho na rua, porque ele fez alguma criancice e você ficou com vergonha das pessoas ao redor e você foi mais duro do que precisava, isso é temor de homens. Se alguma vez você aumentou uma história ou diminuiu para você se destacar nela ou para você chamar a atenção dos outros, isso também é temor de homens. E se a gente for enumerar, tem muitas situações na nossa vida que vão se caracterizar como isso, como esse desejo desordenado de querer agradar os outros, de querer ser aceito pelos outros, ou de simplesmente não ser reprovado. E a palavra de Deus vai nos mostrar que esse é um problema, mas também vai mostrar que existe solução para ele. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse problema, mas antes vamos analisar um texto específico que ilustra bem, biblicamente, como isso pode funcionar de uma forma muito terrível. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 22, para nós pensarmos um pouco sobre esse tema, ainda à luz das Escrituras. Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 54 até o verso 62. Uma passagem muito conhecida, uma passagem muito triste também. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nessa passagem que nós acabamos de ler, o contexto do que está acontecendo, o Senhor Jesus havia acabado de ser preso. Teve a última ceia, Judas o traiu, e enquanto ele estava no jardim do Getsêmani, vieram um grupo enviado pelo sumo sacerdote, prenderam Jesus e o levaram. Jesus foi sendo arrastado preso por uma multidão, e nós lemos um texto que Pedro o seguia de longe. Pedro teve um pouco mais de coragem do que os outros discípulos, mas ainda assim o destaque de Lucas é o fato de que Pedro estava de longe, observando a multidão, observando Jesus ser preso, e foi caminhando, seguindo atrás da multidão. A ênfase aqui do evangelista já mostra a insegurança de Pedro diante daquilo que estava acontecendo. Pedro, até pouco tempo tão impetuoso, tão corajoso,
já estava aqui temeroso. E ele foi acompanhando essa multidão até chegar à casa do sumo sacerdote. A casa do sumo sacerdote, pelas descrições da época, era como se fosse uma pequena vila, cercada de muros com vários aposentos, como se fosse, de fato, uma vila com várias casinhas assim. E ele morava lá dentro, e lá seus criados e servos e a sua família, que era numerosa, e eles viviam lá dentro. Então, antes de chegar nos aposentos, havia um pátio central. Havia o portão, os muros, as pessoas entravam, tinha um pátio central, e mais para dentro estavam os aposentos. Nós lemos que Jesus foi levado para lá, e provavelmente Jesus foi levado para os aposentos mais interiores da casa, onde o sumo sacerdote e os demais membros do Sinédrio estavam esperando para poder investigá-lo e interrogá-lo. A multidão, como não fazia parte dos importantes das autoridades, fica ali no meio do pátio, e Pedro vai junto com eles até o meio do pátio. As noites de abril, na região de Israel, costumam ser frias, porque já é perto do inverno. Então faz sentido eles ligarem, mesmo sendo uma região desértica, acenderem uma fogueira e para poder todos se esquentarem. Enquanto todos estão ao redor da fogueira, Pedro vai e se coloca no meio deles. Mas podemos imaginar Pedro desconfiado, olhando para os lados, vendo se ninguém notou que ele chegou ali separado da multidão. Ele se senta, se coloca ali e então ele aguarda. Pedro estava aguardando o que aconteceria com Jesus. Pedro estava, de alguma forma, tentando se envolver com aquilo que aconteceria. Mas Pedro estava no meio de estranhos. Pedro estava num ambiente hostil, onde, se não todos, pelo menos a maioria das pessoas ali, queriam a morte de Jesus. Queriam que o seu Senhor, o seu mestre, fosse morto. E Pedro está ali, naquele meio acuado, tentando passar despercebido. Nesse momento, nós podemos já nos identificarmos com Pedro. Porque muitas vezes nós estamos em ambientes que são hostis a Jesus. Talvez na nossa própria casa, talvez no trabalho, escola, faculdade, na vizinhança. O mundo em geral é hostil contra Jesus. E talvez nós tenhamos a vontade de Pedro de passar despercebido. Eu só quero fazer o meu trabalho. Eu só quero assistir a minha aula. Eu só quero passar despercebido aqui. Espero que ninguém me note. Espere que ninguém perceba que eu sou um cristão. E Pedro está ali, colocado no meio daquelas pessoas, buscando se aquentar. Mas os planos de Pedro não correram da forma como ele esperava. Da mesma forma, nossos planos muitas vezes não correm como a gente espera. E a gente vai ler, na sequência do texto, que começa aqui esse momento em alguém tomado pelo temor de homens, alguém tomado pela vergonha e as consequências drásticas que isso pode tomar na vida de uma pessoa. Nós lemos no verso 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Algumas coisas a serem ditas antes da gente entrar, de fato, naquilo que Pedro fez, são algumas observações. Primeiro, os discípulos, nesse momento, não corriam perigo. As autoridades judaicas não tinham interesse nos discípulos até então. Eles tinham interesse em Jesus. E, por conta disso, eles prenderam tão somente Jesus. Se eles tivessem interesse nos discípulos, eles tinham uma multidão, eles podiam ter prendido todos. Mas eles não tinham interesse nos discípulos. Eles não corriam perigo naquele momento. Tanto que, depois a gente lê que João ficou aos pés da cruz, a gente lê os discípulos andando normalmente na cidade, ninguém estava interessado neles. E outra coisa também, mas Pedro já estava temeroso. Outra coisa também é que Pedro, poucas horas antes, havia sido alertado por Jesus, dizendo que Satanás havia reclamado a vida de Pedro para peneirá-lo como trigo. Mas Jesus e Pedro, diante disso, fala: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Eu estou disposto a dar minha vida por você. Então, uma situação em que não existe perigo real e uma situação em que Pedro havia acabado de declarar que estava disposto a tudo por Jesus, é o contexto no qual nós vemos aqui o apóstolo Pedro. E essa mulher, então, essa criada, que não tinha qualquer poder para fazer qualquer coisa contra Pedro, ela fixa o olhar nele. Essa é uma passagem que envolve muitos olhares. Mas ela fixa o olhar em Pedro e ela está olhando para ele. Às vezes ela viu o grupo que saiu, ela viu o grupo que voltou, ela vai contando as pessoas e fala: esse aqui não é dos nossos, não.
esse aqui também estava com Jesus. E o assustado Pedro rapidamente diz: mulher, eu não o conheço. A resposta de Pedro é com a mesma confiança que ele declarou que Jesus era o Cristo. A resposta de Pedro é com a mesma confiança em que ele falou: estou disposto a morrer pelo Senhor. Mas nesse momento, ele nega a Jesus. Ele nega que conhece Jesus. Ele nega a sua relação com o Senhor Jesus. E isso já vai nos mostrando que o temor de homens, o temor a pessoas, muitas vezes ele não está relacionado com situações de perigo real. Muitas vezes é um medo que nós temos no nosso coração, uma vergonha que nós nutrimos, mas que não tem qualquer relação com uma realidade verdadeira de perigo. Não havia perigo para Pedro naquele momento. Ela era uma simples criada. Ela não tinha qualquer poder sobre ele. E não estavam interessados em prender os discípulos nesse momento. Mas Pedro se assusta. Pedro se assusta e prefere negar o seu Senhor. Ele prefere negar o seu mestre. Ele prefere negar o seu amigo. Ele prefere negar o seu companheiro, com o qual ele andou por anos, viu milagres, testemunhou coisas maravilhosas. Mas ele nega. Isso nos mostra que o temor de homens pode nos levar a desprezar alguém que é importante para nós, para que nós não sejamos rejeitados por alguém desconhecido. Mais uma vez o exemplo de crianças. Quantas vezes a gente pode não tratar com dureza o nosso filho por causa de pessoas que a gente nem conhece, mas que estão olhando e olhar o menino dando birra. Você nem conhece aquela pessoa, nunca mais vai vê-la. Mas a gente despreza o nosso filho por temor de alguém que a gente nem conhece. E esse é um exemplo que pode ocorrer com vários outros casos assim. Mas foi isso que Pedro fez. Sua primeira negação, ele negou que conhecia o Senhor Jesus. E isso começou, e a observação daquela criada agitou aquela multidão que estava ali ao redor do fogo. Tanto que o texto vai nos dizer que pouco tempo depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Agora, Pedro vai negar a sua própria identidade. Porque a afirmação do homem foi com mais clareza: você também é dos tais, você também é um discípulo dele. E Pedro vai dizer: homem, eu não sou. E diz que Pedro agora falava com mais firmeza ainda. Pedro protestava: homem, eu não sou, do que você está falando? Eu não conheço ele, eu não sou dos tais. Pedro agora estava negando a sua própria identidade de discípulo de Cristo. Pedro, que orgulhosamente se colocava como discípulo de Jesus, que ia à frente, abrindo caminho, cercando Jesus, tentando sempre estar ali envolvido, ele agora diz: eu não sou dos tais. Pedro, que não era um simples discípulo, ele era o mais destacado dos discípulos. Ele era o líder dos discípulos. Ele era do círculo íntimo de Jesus, junto com Tiago e João. Ele viu coisas que os outros discípulos não viam. Ele estava já encabeçado por Jesus de dar continuidade ao seu ministério como líder da igreja. Mas nesse momento, ele nega tudo que Jesus havia construído nele ao longo desses anos. Ele nega tudo que ele viu. Andar sobre as águas, a transfiguração, multiplicação de pães, pessoas ressurretas, a filha de Jairo ressurreta. Ele foi um dos poucos que viu aquele milagre. E tantas outras coisas. Ele fala: ele protesta: eu não sou discípulo dele. O temor de homens pode nos levar a negar nossa própria identidade. Pode nos levar, que nem na história que eu contei, a renegar as nossas origens. Pode nos levar a negar aquilo que é tão profundo para nós, como pode ser a nossa fé. Talvez nós realmente tenhamos um amor genuíno por Jesus. Nós tenhamos fé verdadeira nele. Mas diante do confronto, a gente se assusta. E a gente prefere dizer: não, eu não sou crente. Tipo assim, estão dizendo assim, crente, mas eu não sou crente que nesses outros crentes aí, não. Eu sou diferente, eu sou tolerante, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente fica tentando dar desculpas, negando as nossas convicções, negando quem nós somos, por medo de pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, ou que tem uma relação tão superficial conosco que não faz diferença o que eles pensam de nós. Mas o temor de homens causa isso. E o texto vai nos dizer que passou uma hora e provavelmente a agitação ali continuou, porque talvez ali pelos cantos o pessoal foi conversando: mas aquele homem ali,
será que ele realmente não é discípulo de Jesus? Porque ele é diferente. Mas ele disse que não era. Você pode imaginar o pessoal, um burburinho assim, conversando, e ao mesmo tempo Pedro ali parado, naquela 1 hora. E eles podem imaginar, o que Pedro estava pensando naquela 1 hora? O que ele ficou fazendo ali durante 1 hora? Ali perto do fogo, aguardando Jesus aparecer, aguardando o que ia acontecer. Talvez Pedro já estivesse paralisado. Ele foi até lá e agora já não sabia mais o que fazer. Não tinha coragem de ir embora, não tinha coragem de se assumir, estava ali parado. E eu imagino, pelo texto, que ele ainda não tinha tomado consciência do que ele tinha feito. Ele já tinha negado Jesus 2 vezes. E ele ainda não tinha tomado consciência de que ele havia feito aquilo. Mas ele está lá, absorto nos seus pensamentos. E as pessoas ao redor estão ali observando ele. Até que chegam a uma conclusão e vão falar com ele mais uma vez, depois de 1 hora ali, 1 hora talvez angustiante. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. Agora Pedro havia sido traído provavelmente pelo seu sotaque. É conhecido que o sotaque dos galileus era muito carregado. Nós podemos imaginar aqui no Brasil, né? A gente tem sotaques muito carregados de diferentes regiões do Brasil. A pessoa pode dizer que não é de determinado lugar, mas o sotaque dela vai entregá-la. Seja um sotaque de alguma região do Nordeste, Ceará, Pernambuco tem um sotaque mais forte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro tem sotaques fortes que entrega logo que a pessoa é de tal região. E a pessoa vai olhar, não, eu não conheço ele. Eu não compreendo o que dizes. Por quê? O pessoal juntou as peças, né? Tem um homem com sotaque de Galileu aqui. O que ele está fazendo aqui na Judéia? A Galileia está muito longe daqui. É o meio da noite. Nós estamos no meio da casa do sumo sacerdote. O único galileu que tem aqui, diferente dele, é Jesus. E os únicos galileus que poderiam estar aqui perto eram os discípulos de Jesus. Então, esse homem só pode ser discípulo de Jesus, porque ele é um galileu. O sotaque dele entregou ele. Mas Pedro, mais uma vez, diz o texto, com firmeza, dizia, eu não sei do que vocês estão falando. Eu não compreendo o que vocês estão falando. Para de dizer que eu conheço ele. Para de dizer que eu sou um discípulo dele. Eu não tenho nada a ver com esse homem. E então o galo canta. Pedro ainda falava e o galo canta. E aqui nesse momento a gente pode imaginar a cena. Está aquela rodinha ali ao redor do fogo. Pedro falando firmemente que ele não conhece Jesus. E o galo canta. E a gente pode imaginar todo o enquadramento da cena mudando. Porque o texto vai nos dizer, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos de Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Toda essa cena ela é muito impressionante. Enquanto Pedro ainda falava, negava Jesus mais uma vez, argumentando firmemente que não conhecia Jesus, porque já está dando motivos para não conhecer Jesus. O galo canta e Jesus olha para ele. A gente não sabe onde Jesus estava. Talvez ele estivesse num aposento que dava para a janela e conseguia ver o pátio. Talvez ele estivesse sendo arrastado pelo pátio naquele momento. A gente não sabe onde Jesus estava. Mas, de alguma forma, naquele momento, Jesus olha para Pedro. E dá para imaginar como se todas as pessoas ao redor tivessem sumido. Pedro está lá argumentando que não conhece Jesus. O galo canta. E, de repente, o olhar de Jesus atravessa tudo e chega até Pedro. E é como se o tempo parasse ali. Pedro olha para Jesus. Jesus olha para ele. E Pedro então começa a se lembrar daquilo que Jesus havia falado. E ele lembra que Jesus falou, hoje antes que cante o galo, 3 vezes você me negará. E Pedro então toma consciência do que ele fez. E o tempo volta a correr normalmente. E quando Pedro percebe o que ele fez, ele não está mais paralisado. Ele agora está destruído. E ele vai embora. E chora amargamente. Por causa daquilo que ele havia feito. Porque ele desprezou quem mais o amava. Por causa de pessoas que ele nem conhecia. Ele negou o seu próprio Senhor. Por causa de pessoas que não podiam lhe fazer nenhum mal. E o interessante é que, se os irmãos observarem, em todo o tempo nessa passagem, não fala o nome de Jesus, só fala o Senhor. Jesus,
continuava sendo o Senhor de tudo. Jesus continuava sendo o Senhor de Pedro. Isso nunca mudou, ainda que Pedro tivesse feito o que ele fez. Jesus é Senhor o tempo todo. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida. Jesus era o Senhor. E quando o Senhor olha para Pedro, isso também é uma coisa que me intriga muito. Que tipo de olhar Jesus direcionou até Pedro? A gente pode só, talvez, imaginar, né? Que tipo de olhar ele direcionou para Pedro? A gente pode imaginar, não acho que seja o caso, mas aquele olhar de pai. Dizem que 70% do trabalho de um pai e de uma mãe é olhar de cara feia para o filho até ele obedecer. E aí, quando o filho está bagunçando lá longe, você só olha com aquele olhar assim que o filho já entende que é para mudar. Eu não acho que foi assim que aconteceu com Pedro. Pelo que a gente viu, pouco antes, quando Jesus fala que Pedro iria traí-lo, a afirmação de Jesus para Pedro foi: Pedro, Satanás reclamou a sua vida para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia o que Pedro faria. Jesus sabia da traição de Pedro. Jesus sabia da negação de Pedro. Mas Jesus ora: Pai, não permita que Pedro desfaleça. Não permita que diante do seu pior momento ele desfaleça na fé, mas que ele permaneça firme. Eu entendo que o olhar de Jesus é aquele olhar da misericórdia confrontadora. A misericórdia estava alcançando Pedro, mas para que tomasse o coração dele, ele precisava ser confrontado no seu pecado. Ele precisava entender que ele pecou. E o olhar de Jesus faria Pedro lembrar aquilo que ele tinha feito. Mas ao mesmo tempo, o olhar de Jesus também serviria para Pedro lembrar: eu orei por você, Pedro. Eu sabia que isso aconteceria. Eu te avisei. Não desfaleça. Fique firme. É impressionante como nos piores momentos de Jesus, ele ainda assim pensava nos outros. Ele se sacrificou por pensar em nós. E ali, sendo humilhado, já espancado, xingado, todo tipo de coisa estava acontecendo com ele, ele consegue parar e olhar para Pedro, para que Pedro não desfalecesse. Nós temos várias passagens na cruz, Jesus orando por pessoas, cuidando de pessoas, mesmo enquanto ele estava morrendo. E aqui ele estava mais uma vez cuidando de Pedro. O olhar atravessador de Jesus chegou ao coração de Pedro, e ali se iniciou uma grande transformação na vida daquele homem. Essa passagem toda, como eu falei, eu fico triste toda vez que eu leio, porque eu penso num homem como Pedro, um homem muito melhor do que eu, fez o que fez. Quem sou eu? Pedro pôde negar Jesus por tão pouco. O que eu não sou capaz de fazer? Mas, ao mesmo tempo, essa passagem, além de nos mostrar quão baixo nós podemos chegar no temor a pessoas, ela também nos mostra a misericórdia de Deus que nos resgata desse poço. E pensando em algumas questões específicas ainda sobre o temor de homens, a gente precisa, primeiramente, se atentar que, diferente da ansiedade social, como é dito por aí, o temor de homens não tem uma perspectiva simplesmente horizontal. Não tem a ver somente com os outros, tem a ver também com Deus. Tem a ver com a nossa confiança em Deus, tem a ver com o nosso coração em Deus, tem a ver com aquilo que nós pensamos sobre Deus e sobre as pessoas. Tem até um livro que chama, justamente sobre esse tema, Quando Deus é Pequeno e as Pessoas São Grandes, que trabalha só sobre esse tema do temor de homens. Mas é justamente essa percepção. As pessoas tomam uma proporção muito maior e Deus fica assim pequenininho diante de nós. A palavra de Deus vai falar várias vezes desse contraste entre confiarmos em Deus e temermos as pessoas. Por exemplo, Salmo 56:11 fala: Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Se a minha confiança está em Deus, o que me pode fazer o homem? Provérbios 29:25 vai dizer: Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E várias outras passagens vão falar sobre esse contraste entre a confiança em Deus e o temor de homens. Temor e confiança são opostos aqui. E nós temos que confiar em Deus para que nós não temamos os homens. Nós também devemos notar que esse temor a pessoas, seja buscando aprovação, aqui no caso Pedro estava evitando ser rejeitado.
Mas que nem na história que eu narrei, muitas vezes o temor de homens é em busca da aprovação dos outros. Seja numa forma ou noutra, ele é um desejo desordenado e ele nos escraviza. Quanto mais nós nos submetemos a ele, mais ele vai nos escravizar. Na história que eu contei, né, do Eugênio, ele passou a vida inteira dominado por esse desejo. E quantos de nós talvez não podemos estar hoje aqui presos pelo temor de homens e sofrendo por causa disso? Talvez você esteja passando por um problema sério, seja no casamento, na sua família, no seu emprego, nas suas finanças, mas por medo do que os outros vão pensar de você, você não pede ajuda. E você prefere se afundar do que buscar ajuda. Simplesmente por vergonha, por temor a pessoas. Mas você não precisa viver dessa forma. A palavra de Deus nos mostra que nós podemos combater isso, que nós podemos enfrentar o temor de homens. Nós podemos enfrentar esse temor em nossos corações. E a primeira coisa que nós precisamos nos apegar são as verdades do Evangelho. Porque no Evangelho, o Senhor nos deu uma nova vida e uma nova identidade em Cristo Jesus. Se você não tem segurança de quem você é, se você não tem segurança de ser amado, se você não tem segurança de ter sido resgatado, você precisa se voltar para o Evangelho. O Evangelho não é só para o descrente, o Evangelho é para nós. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias. Porque se nós não estamos pregando o Evangelho para nós estamos pregando outra coisa. E nós estamos afirmando a nossa identidade em outro lugar. Nós estamos afirmando as nossas convicções em outro lugar. Nós precisamos do Evangelho. E para nós pensarmos, tem tantas passagens que nos mostram, que nos asseguram do amor de Deus por nós. Romanos 5:8. Mas Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus. Já parou para pensar nisso? Você, um pecador, eu, um inimigo de Deus, e Jesus, naquele momento em que ele estava preso, em que ele foi crucificado, ele morreu por mim e por você. Deus entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Você acha que você não é amado? Se você não consegue entender o amor das pessoas ao seu redor, você pode ter certeza do amor de Deus por você. O pastor Eduardo falou uma vez: eu não daria meu filho por nenhum de vocês. Eu concordo com ele, eu também não daria não. Mas Deus deu. Deus deu o Filho dele. Porque Ele te amou. Você tem alguém que te ama profundamente. E a palavra de Deus continua. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que podem as pessoas fazer contra nós se Ele é por nós? Ele não poupou o próprio Filho dele. Não existe nada que Deus não possa fazer por nós. Não existe limites para o amor de Deus. Não existe limites para o cuidado de Deus. Não existe limites para a proteção de Deus. Porque Ele não poupou o próprio Filho dele. Então quem será contra nós? Se apegue nisso, nada pode nos separar do amor de Deus. O texto de Romanos vai continuar. Nem vida, nem morte, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura, nem você mesmo pode se afastar de Deus. Nem Pedro, negando Jesus, ele estava se afastando de Deus, porque Jesus foi até ele. Jesus olhou para ele. Jesus buscou Pedro no meio do seu maior pecado. E Ele nos busca no meio do nosso pecado. Você pode ter certeza disso e confiar nele. Teve um comentarista que falou, um comentarista antigo, falando sobre isso, que Pedro negou Jesus uma vez e não sentiu nada. Pedro negou Jesus uma segunda vez e não sentiu nada. Pedro negou Jesus uma terceira vez e não sentiu nada. Mas Jesus olhou para ele e aí ele se arrependeu. Então olhe para nós, Senhor Jesus, para que nós nos arrependamos. Olhe para nós para que nós sejamos confrontados pela sua misericórdia e sejamos transformados. O Evangelho vai nos dizer também, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13.
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Talvez você não tenha escolhido onde você iria nascer, mas Deus escolheu você para Ele. Deus escolheu fazer você filho dEle. Todos quanto receberam a Cristo foram feitos filhos dEle. Se talvez você se sinta deslocado dentro da sua própria família, Deus te colocou numa família ainda maior, a família dEle. Ele se fez seu pai, um pai que faz tudo por você, um pai que te ama profundamente. E por causa disso você pode ter segurança. Efésios 2,19 vai dizer: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós não somos estrangeiros, nós não somos estranhos. Nós temos uma grande família, a família de Deus. Nós aqui somos irmãos e irmãs em Cristo. Nós aqui temos uma grande família. Quem já teve a experiência de se mudar para uma outra cidade, talvez já tenha percebido isso. Você chega na cidade sem conhecer ninguém, mas quando você vai para a igreja, você encontra imediatamente uma família. Você encontra pessoas que te amam. Você encontra pessoas para te aceitar, por causa de Cristo Jesus. Nós temos uma grande família. Se você se sente inseguro e busca a aprovação de pessoas, você não precisa disso. Deus já te aceitou quando você estava no seu pior. Deus te aceitou sabendo de todas as suas falhas, de todos os seus pecados. Deus te aceitou sabendo de todos os seus medos. Você pode ter segurança nele. Você pode saber que a sua vida está guardada nele. Você pode saber que a sua identidade está firmada nele. E você não precisa ser escravo do temor de homens. Nós também precisamos saber pela palavra que o Senhor Jesus está atento a cada situação pela qual passamos, e Ele intercede por nós. O amor de Deus não é uma coisa genérica. Jesus sabe exatamente tudo aquilo que nós estamos passando. Jesus sabe exatamente. Jesus não é que nem um artista de rock que sobe no palco e fala: eu amo vocês, meu público, mas não sabe quem é, se vai morrer amanhã, se está doente, não faz diferença para Ele. Mas Ele ama todo mundo. Jesus não. Jesus nos ama, não no atacado, mas na individualidade de cada um. Jesus intercedeu por Pedro, e aquilo não foi uma exceção. Aquilo é a regra daquilo que Jesus faz por cada um de nós. Romanos 8,34 vai dizer: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está ao lado de Deus, à direita de Deus. Da mesma forma que Ele intercedeu por Pedro, Ele intercede por mim. Ele intercede por cada um. E Ele sabe as lutas que você está enfrentando agora. Ele sabe as lutas que você vai enfrentar amanhã. Ele sabe as lutas que você nem sabe ainda que vai enfrentar, que nem Pedro não sabia. Mas Ele já intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Então você pode ter segurança que ainda que as pressões venham, ainda que o temor venha, ainda que você pense que vai ser rejeitado, o Senhor está intercedendo por você e Ele sabe da sua luta. Você pode ter essa segurança. Você pode ter essa segurança. E quando nós falharmos, porque é bem provável que a gente ainda vá falhar nisso, a gente não pode ignorar o nosso erro. A gente precisa buscar o perdão de Deus. Ele está do nosso lado, Ele nos ama, mas Ele também nos corrige, Ele nos disciplina, assim como Ele fez com Pedro. Pedro precisou se arrepender. Pedro chorou amargamente. Pedro precisou ser restaurado pelo Senhor. A gente não pode ignorar o nosso erro. A gente precisa buscar o perdão, mas o perdão está disponível para nós. E a gente pode confessar os nossos pecados, e como diz a palavra, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus nos alcança. A palavra de Deus faz sentido para nós em todo o tempo. Você não precisa temer se você talvez não é a pessoa mais popular do seu colégio. Você não precisa temer se talvez nem todo mundo gosta de você. É normal, ninguém vai gostar de todo mundo. Você não precisa temer nada disso. Você não precisa buscar aceitação. Você já foi aceito. Você não precisa ter medo da rejeição. Você é amado. E isso
tem que nos ajudar, dia a dia, nos apegarmos, pregarmos isso para nós, para que a gente não seja guiado pela vergonha. E por fim, nós precisamos amar as pessoas em vez de temê-las. Porque muitas vezes a nossa relação com o outro é de temor, mas ela precisa ser uma relação de amor. O Senhor Jesus disse que o maior mandamento é amarmos a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, força, alma e entendimento. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amarmos ao próximo como a nós mesmos. Quando nós não somos guiados pelo temor, a gente pode verdadeiramente amar as pessoas. A música que nós cantamos aqui, Redenção, tem essa parte que toda vez que eu escuto, ela fala muito comigo. Agora tem que lembrar certinho a ordem da música, mas Ele me libertou do pecado. Como é que é? Eu posso amar. Como é que é? Alguém me ajuda a lembrar aí? Oi? Toda morte eu sofrer, não me assusta, jamais. Vamos achar. Põe a letra aí, por favor. Ok, vou ajudar a lembrar. Para eu poder falar certinho. Não, é a redenção, é outra. Para eu poder falar certinho, né? Porque... Pois é, né? Aí escolhe. Toda morte eu sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu o meu lugar. Não, é antes mesmo. É antes, volta, é antes. Antes. Pode voltar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. O passado já não tem mais poder sobre nós. O pecado já não tem mais poder sobre nós. A gente já não está mais preso. Então a gente pode amar. Quando nós estamos presos, nós somos incapazes de amar. Quando nós somos reféns do pecado, nós somos incapazes de amar. Quando nós somos reféns do temor a homens, nós somos incapazes de amar. Mas quando nós somos libertos pelo amor de Deus, pelo poder de Cristo Jesus, nós somos agora capazes de amar verdadeiramente as pessoas, porque não tem nada que nos prende. O nosso amor não precisa ser condicional. Se eu vou ser rejeitado, se eu vou ser aceito, isso não faz diferença. Faz diferença que eu preciso amar. Faz diferença que eu preciso amar as pessoas. E quando eu amo as pessoas verdadeiramente, eu amo como a mim mesmo. Porque a gente já se ama bastante. Mas a gente se ama e a gente cuida. E a gente quer ver as pessoas transformadas. O mesmo Deus que nos libertou, a gente quer que liberte os outros. O mesmo Deus que me aceitou, a gente quer mostrar para as pessoas que elas podem ser também aceitas. Nós podemos amar o amor bíblico, o amor que Paulo descreve tão bem. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós amamos, libertos por Jesus, esse é o nosso tipo de amor. Um amor que não tem restrições. Um amor que alcança qualquer pessoa. E aí nós não somos mais guiados pelo temor. Nós somos guiados pelo amor. Mas esse é um processo que nós precisamos enfrentar na nossa vida. De nos apegarmos ao Evangelho. De pregarmos o Evangelho para nós. E sabermos que talvez a gente vai ser desprezado. Talvez nós vamos ser rejeitados. Talvez essas coisas que nós tínhamos medo vão vir sobre nós. Mas a gente não tem mais medo. Porque nós estamos livres disso. E nós podemos amar livremente. Então, nós precisamos do Evangelho e nós podemos vencer o temor a homens. Nós podemos falar ainda muito mais sobre esse tema. Mas eu espero que, pela história de Pedro, por aquilo que nós falamos, o Senhor já comece a tratar do seu coração, para que você não seja mais refém da vergonha. Para que você não seja mais refém do temor a homens. Para que você possa amar livremente, sabendo que a sua identidade está em Cristo, que a sua vida está em Cristo, que você é amado muito mais do que você pode imaginar. Porque Deus não poupou o seu próprio Filho. E assim, quem sabe, um dia nós poderemos ser como o próprio apóstolo Pedro, já em Atos, totalmente transformado. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram:
Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O mesmo Pedro, que negou Jesus por uma criada, agora estava diante daqueles que mataram Jesus, e ele falava: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E se alegrava por ser desprezado, porque ele não era desprezado por um motivo qualquer. Nós vimos a carta de Pedro e fala: eu sou desprezado por amor do Senhor. Bem-aventurados sois, se forem perseguidos por causa do nome de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em nossa luta. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem misericórdia de nós. Nós, como o discípulo Pedro, nós somos fracos diante de pressões, diante do temor a pessoas. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Mas nós pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado. E eu oro a Deus pela vida de cada irmão meu aqui, para que cada um possa verdadeiramente entender o amor que o Senhor tem por cada um, que cada um possa verdadeiramente entender que é uma nova criação em Cristo Jesus, que é filho de Deus e apegado a essa nova identidade, a essa segurança que temos no Senhor, nós possamos viver guiados pelo amor e não pelo temor. Transforma, Deus, as nossas vidas. Ajuda cada um aqui nas suas lutas, seja onde for, seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança. Nós sabemos que o mundo é hostil, mas nós não precisamos temer o mundo. O Senhor venceu o mundo. Nos ajuda, Deus, a confiarmos no Senhor e a amarmos com liberdade, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.